Olá, cá estamos novamente para expandir para vocês um pouco mais do nosso conhecimento a respeito sobre a resistência africana no Brasil. É a nossa quarta aula e vamos passar para vocês que a passagem desse povo guerreiro dentro do território nacional, além de ser de suma importância na economia brasileira, representou também um momento épico, principalmente no que quis dizer sobre a questão da falta de humanidade no trato com seres humanos. Muitos povos do continente africano, eles não tinham o conhecimento do dialeto. Então, uma das formas usada principalmente pelas pessoas que os castigavam é justamente porque não dominava o conhecimento do dialeto africano. Então, uma das formas que você tinha de mostrar, apresentar a força que você tinha perante o domínio em que ele estava diante dele, era usando a força. Era na base principalmente dos maus tratos, dos castigos constantes. E quando eu falo castigo constante, você não tem a mínima noção do que vem a ser constante. Era diário. Principalmente quando esse feitor tinha a visão que o negro poderia ser ladino. O negro ladino, ele tinha a percepção de estar percebendo o meio que vivia. Então, ele já recebia um olhar diferente daquele que o castigava, porque sentia nele uma liderança em potencial para um futuro motim dentro do território, dentro do engenho e dentro da fazenda. Então, fazia-se necessário estar mostrando para os demais que aquele estava sob o domínio. E, como tal, eram levados ao tronco e com 20 a 30 chibatadas, mostrando que ali ele não tinha esse poder. Era uma forma torturante não só para quem sofria os maus tratos, como aquele que via os seus sendo maltratados. O que vai levar a isso, então? Não é de se pensar negativo que havia, nesse momento, propostas e ideias de fugir daquele espaço para tentar sobreviver àqueles maus tratos. Não só pela forma em que era tratado, mas também quando era exaurido pelo trabalho constante existente nas fazendas, nos canaviais, no trato com os engenhos. Era trabalho em torno de 18 a 20 horas diárias. Se você buscar um escravo de 19 a 20 anos, ele já tinha a feição de um homem de 38 a 40 anos de idade. Sol escaldante e principalmente a má alimentação em que esses negros tinham no seu dia a dia. A base de mandioca, também conhecido como macaxeira ou aipim, mediante a cada região esse produto modificava o seu nome, mas era a base alimentar de sustentação alimentar desses escravos. Farinha, carne seca, isso tudo levava um enfraquecimento normal. Então, os maus tratos, aliado à má alimentação e principalmente o trato que eles eram colocados todos em senzalas, que eram praticamente barracões feitos com pequenas janelas no alto, porque havia todo um cuidado para que não pudessem fugir, e praticamente o ar rarefeito dentro do espaço. Os seus dejetos e os bichos peçonhentos conviviam naturalmente com esses escravos. Dormiam muito pouco, cerca de 4 horas, não mais do que 5. O trabalho exigia muito dessas pessoas. Não havia outra forma de sobrevivência a não ser por intermédio de uma fuga. E essa fuga, alguns poderiam dizer que foi apenas em algumas regiões do Brasil, não de norte a sul.
De norte a sul, houve a questão das fugas constantes para poder buscar a sua liberdade e a forma pelo qual eles poderiam sobreviver. Levando-se em conta que a liberdade era ainda a principal meta de todos que aqui chegavam, através dos navios tumbeiros, como já foi dito nas aulas anteriores. Então, ao chegar aqui, todos os efeitos e tudo era voltado para fugir para algum lugar que pudesse ali viver em paz, pelo menos por um tempo, para se recuperar. Mas vamos e venhamos. Havia nessa fuga a preocupação daqueles mais fracos e daquelas pessoas mais fragilizadas para fazer uma fuga. Porque você andava justamente por regiões extremamente difíceis. A fuga tinha que ser feita por lugares aonde jamais poderiam deixar rastros para não serem seguidos. E isso era apenas para os fortes. E para tal, eles começam a preocupar em informar os mocambos. Mocambos na língua africana significam espaço, significa acampamento. E eles tinham isso na costa da África, do continente africano. Esses mocambos vão dar espaço, então, àqueles que nós conhecemos aqui no Brasil e em muitas partes como quilombo. Os quilombos eram justamente os espaços de liberdade nos quais esses homens, as pouquíssimas mulheres, conseguiam chegar. E ali começar a viver por um tempo a forma em que eles sempre buscavam em busca da liberdade. Grupos de variadas formas de etnias se revezavam nessas fugas. Se você levar em conta que em muitos lugares esses homens praticamente levavam mês dentro das regiões, fugindo de espaço a espaço, para poder chegar em algum lugar aonde já ouvia falar, aonde já teria sentido que poderia sobreviver. Porque tinha a questão também, como já disse anteriormente, a questão dos dialetos. Então havia grupos diferenciados no Brasil que faziam essa jornada da fuga constante para as regiões. E isso contaminava todos aqueles que estavam em busca dessa tão desejada liberdade. Lugares que faziam com que esses homens chegassem extremamente estrupiados devido à questão das vegetações que eles teriam que passar. As poucas vestas que ainda restavam nesses maltrapilhos homens, chegavam nus nestes lugares. Eles recebiam apenas 2 peças de roupas durante um ano, e do pior algodão que sobrava. Então, o desgaste constante nos canaviais e nos engenhos deixavam praticamente expostos. E isto era uma situação que o incomodava muito. E nessas fugas, então, os poucos que ainda restavam desses panos eram deixados para trás. Somente aqueles fortes conseguiram. E isso porque nós tínhamos a figura dantesca, e quando digo dantesca, era realmente, como estou falando, sobre a questão do inferno de Dante, onde ele mostra a questão do inferno em que cada qual teria que passar. Era muito difícil. Digamos que a cada 10 que tentaram essa fuga, 3 a 4 conseguiram o êxito. Mas de uma forma, como eu disse, extremamente dolorosa. E o que ainda agravava esta situação? Alguns fatos ocorridos no Brasil, principalmente com a invasão holandesa, que começa em 1624 na Bahia, e depois de um ano eles foram expulsos da Bahia.
Eles tentam novamente a invasão em Pernambuco, a partir de 1625, 1630, e ficam lá até 1654. Ou seja, primeira invasão em 1624, estão expulsos em 1625. Em 1630, ele novamente volta para o Brasil, invadindo Pernambuco, o maior centro açucareiro do Brasil até então. E durante 24 anos, eles lá ficaram. Mas o que isso tem a ver com o assunto em tema? Acontece que com a invasão holandesa, esses escravos que estavam trabalhando nos engenhos e que estavam nos canaviais, aproveitam o momento de incerteza e instabilidade devido à invasão holandesa dentro do terreno português. Os holandeses não tinham essa magnitude de tortura tal qual os portugueses. E é nesse momento de instabilidade que muitos escravos apoderam-se do momento para fugir em busca desses lugares aonde eles pudessem sobreviver de uma forma mais humana. Então teve segmentos da invasão holandesa que possibilitou a fuga desses escravos? Sim. E isso vai acontecer em muitas regiões. Principalmente nas regiões auríferas também ocorreram isso. Mas lá na frente nós iremos falar até mesmo de um grupo de resistência ocorrido aqui, em Mato Grosso. Próximo aqui, inclusive, da capital de Mato Grosso. Mas voltamos ao assunto. Esse cidadão, que era classificado como o terror dessas perseguições, era conhecido pela alcunha de Capitão do Mato. Capitão do Mato. E quando eu digo Capitão do Mato, eram homens que conhecia todas as peripécias de cada grupo que havia como escravo nas regiões. Eram tirados e automaticamente constituídos dos próprios grupos em que estavam aqui no Brasil. Era um negro que recebia a incumbência de conseguir recuperar os escravos fugitivos. Então ele conhecia a altivez de cada grupo. Então ele ficava de todas as formas acompanhando, seja nas cidades, seja nas zonas rurais e até mesmo em regiões pedregosas. E esses escravos sabiam que ele era capaz. Então você teria que fazer mudar as suas rotas constantemente, porque um simples galho quebrado era suficiente para dar a ele a chance de encontrá-lo em qualquer que fosse a região. Você teria que estar sempre indo por dentro de rios, margens de rios, para poder não deixar rastro. Mas ele também entendia que você iria fazer isso. Então, até a forma como você deixava a pedra por onde você passava, ele sabia que você passou por ali. Se você deixasse um pedaço que fosse do linho, do pouco das vestes que você estava vestido, também era suficiente para ele saber por onde você estava andando. Os seus dejetos teriam que ser muito bem enterrados para que ele não pudesse sentir o mau cheiro e ali também saber que você passou. Ou seja, tudo tinha que ser muito bem calculado. Então, muitas vezes, um quilombo que pudesse ter aí 50 quilômetros, porque teria que ser regiões de difícil acesso. Os quilombos não eram lugares fáceis de se chegar. Regiões pedregosas, região de morraria, para que você pudesse dificultar a presença de pessoas que quisessem buscá-los novamente. E essa incumbência era diretamente ligada aos senhores de engenhos. Não entendi, professor Oscar? Simples. Era ofertado e era pago, inclusive, dando uma certa quantia em dinheiro àqueles que pudessem resgatar o negro fugitivo e trouxesse novamente para a fazenda. Afinal de contas, você custou
uma grande soma de dinheiro para levá-lo para o trabalho. Eu disse na aula anterior que um escravo muitas vezes chegava na parte de engenhos, chegava para você poder recuperar o dinheiro em que você investiu na compra desse escravo, seria recuperado com, no mínimo, 1 ano e meio de trabalho diário para recuperar o valor em que ele era comprado. Em casos de negros africanos envolvidos com a mineração, a parte do ouro que iremos falar um pouco mais à frente, levava em torno até de 2 anos e meio para recuperar o valor que você estava envolvido naquele escravo. Então, era assim, um produto, uma mercadoria, entre aspas, humana, que para os senhores de engenho teria que ser recuperado por causa dos seus investimentos. E era ofertado um resgate em cifra para que pudesse trazê-lo de volta. Meus amigos, em caso de sucesso desse capitão do mato resgatar essa pessoa, aí sim, ele teria uma vida muito mais difícil do que antes da sua fuga. Sabe por quê? Ele era novamente levado para a fazenda, geralmente amarrado e acompanhando o trote do cavalo, que geralmente o capitão do mato estava com sua montaria. Ele era amarrado e era feito o transporte ele a pé enquanto o cidadão estava a cavalo. Em muitos trechos de difícil acesso, ele aumentava o ritmo do cavalo, fazendo com que esse escravo que estava amarrado sofresse todos os tipos de situações. Ora rolando pela parte pedregosa, quente, sendo estrupiado nas regiões espinhosas. E quando chegava na fazenda, de imediato era levado ao tronco, era ali chicoteado e era deixado em torno de 3 a 4 dias dependurado, com os braços erguidos, de forma com os joelhos quase arrastando ao chão e com a sola do pé sustentando o seu peso. Após 3 dias, você era retirado do tronco e, pasmem, você era marcado a ferro quente, que poderia ser na testa ou no ombro, com a letra F, que significava fugitivo. Ou seja, todos que olhassem para aquele cidadão, ou o resto do que sobrou dele, saberia que foi um cidadão recuperado após uma fuga. Porque futuramente, este senhor, do qual se colocava na condição de proprietário, faria uma venda ou uma troca por outro lote de escravo. Mas junto já estaria avisado para esse novo proprietário que trata-se de um escravo rebelde fugitivo. Alguns precavidos, de uma forma macabra, tomava a seguinte provisão: cortava o tendão desse escravo para que ele não pudesse mais ter êxito em futura fuga. Isso mesmo, cortava o tendão, fazendo com que praticamente ele arrastasse os seus pés, não tendo mais mobilidade para uma futura fuga. Como eu disse para vocês, a vida não era fácil, a fuga não era fácil. E ser novamente recuperado era mais difícil ainda. Vamos dizer para vocês, e vamos comentar para vocês, na próxima aula, sobre aqueles que tiveram êxito, a formação de quilombos resistentes e líderes que ficaram na história
do povo africano. Professor Oscar Corrêa, a gente se encontra na próxima aula.